Trabalhar no turno da noite em um hospital nunca foi exatamente um sonho para mim, mas eu gostava da calma relativa que ele oferecia. Diferente do caos do dia, a madrugada tinha um silêncio peculiar, quase reconfortante. Era o som das máquinas monitorando pacientes, do barulho distante de passos nos corredores e, ocasionalmente, do rádio da recepção emitindo atualizações de emergência. Eu me sentia útil ali, mesmo que, às vezes, a quietude pudesse ser desconfortável. Naquela noite, tudo parecia normal. Eu tinha acabado de tomar meu café habitual e revisava a lista dos pacientes. O hospital não estava lotado, o que me deu um pouco de alívio. Um nome chamou minha atenção. Sr. Álvaro Duarte, quarto 306. Ele estava internado havia semanas. Um homem idoso, de olhar perdido e poucas palavras, sempre me causava uma impressão estranha. Ele parecia mais ciente das coisas ao redor do que demonstrava, como se estivesse analisando tudo o tempo todo. Meu colega do turno anterior me avisou que ele estava particularmente agitado naquele dia, murmurando coisas desconexas e recusando comida. Dê uma olhada nele antes de qualquer coisa, sugeriu. Assenti e me preparei para a ronda inicial, sem imaginar o que aquela noite reservava para mim. Ao chegar ao quarto 306, respirei fundo antes de abrir a porta. Havia algo no silêncio daquele quarto que me incomodava mais do que eu queria admitir. Quando entrei, encontrei o Sr. Álvaro sentado na cama, encarando a janela. A luz fraca do poste na rua entrava pela cortina mal fechada, iluminando seu rosto pálido. Ele não virou para me olhar. Boa noite, Sr. Álvaro. Comecei, tentando soar mais calma do que realmente me sentia. Ele respondeu com um som quase inaudível, um murmúrio que parecia mais um lamento. Aproximei-me para ajustar o cobertor e ele finalmente falou algo que consegui entender. Eles vêm esta noite. Quem vem, senhor? Álvaro? Perguntei tentando manter o tom leve, mas minha curiosidade foi inevitável. Ele não respondeu, apenas continuou olhando para fora, como se esperasse alguma coisa. Deixei o quarto com a promessa de voltar mais tarde para entregar a medicação. Ele parecia calmo, embora aquela frase continuasse ecoando na minha mente. Talvez fosse apenas mais um delírio de um paciente debilitado. Tentei convencer a mim mesma, mas no fundo não era tão simples ignorar. Horas depois, enquanto organizava os prontuários no balcão da enfermagem, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se algo não estivesse certo, mas eu não conseguia apontar exatamente o que. Resolvi aproveitar a pausa entre os atendimentos para fazer outra visita ao quarto 306. Levei comigo a medicação do Sr. Álvaro, ajustando o crachá no uniforme enquanto caminhava pelo corredor quase vazio. Quando cheguei à porta, ela estava entreaberta, o que era incomum. O Sr. Álvaro sempre mantinha a porta fechada. Entrei devagar, chamando por ele, mas o silêncio era absoluto. A cama estava perfeitamente arrumada, o travesseiro impecável. Olhei em volta, verificando o banheiro e até mesmo o espaço sob a cama. Ele não estava lá. Saí do quarto em busca de alguém que pudesse ter visto o Sr. Álvaro sair, mas os corredores estavam desertos. Fui até o posto da recepção e perguntei às recepcionistas de plantão se tinham alguma informação. Nada. Elas consultaram o sistema e confirmaram. Não havia registros de alta nem de transferência. O Sr. Álvaro Duarte, oficialmente, ainda estava no quarto 306. Mas ele não está lá. Eu insisti, sentindo meu coração bater mais forte a cada palavra. Foi então que alguém sugeriu revisar as câmeras de segurança. A sala de monitoramento ficava no andar térreo, e eu desci apressada, tentando não demonstrar o pânico que começava a crescer dentro de mim. Ao entrar, expliquei o que havia acontecido para o técnico responsável. Ele me olhou com ceticismo, como se fosse improvável que um paciente simplesmente desaparecesse. Mesmo assim, ele começou a revisar as imagens do quarto 306. A gravação mostrava o Sr. Álvaro entrando no quarto mais cedo naquele dia, ajudado por uma colega do turno da manhã. Até aí, tudo normal. Então,
passamos para o início do meu turno. Lá estava eu entrando no quarto, conversando com ele e saindo em seguida. Depois disso, o quarto ficou quieto. Horas de silêncio absoluto. O que me deixou inquieta foi que, até aquele momento, nenhuma pessoa ou sombra sequer passou pela porta. Rebobinamos a gravação novamente. Fiquei encarando a tela, procurando qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Não havia barulho de passos, não havia movimento. Ele simplesmente não estava mais lá. O técnico olhou para mim com um misto de desconforto e incredulidade. "Isso não faz sentido", ele murmurou, e eu apenas concordei com a cabeça, incapaz de formular uma resposta. Saí da sala com um nó no estômago. Voltar para o andar de cima parecia a coisa mais difícil naquele momento. Como poderia explicar isso para alguém sem soar completamente louca? Embora o técnico tivesse revisado as imagens, algo dentro de mim insistia que deveríamos verificar de novo, mas desta vez incluindo os corredores ao redor do quarto 306. Ele concordou, embora estivesse visivelmente incomodado. Uma parte de mim queria desesperadamente encontrar alguma explicação lógica. Talvez o Sr. Álvaro tivesse saído enquanto eu estava distraída, ou algum erro tivesse ocorrido no monitoramento. Passamos pelas gravações dos corredores, quadro a quadro, e lá estava ele, entrando no quarto exatamente como antes, sendo acompanhado por minha colega. Depois disso, nada. Ninguém entrou ou saiu do quarto até que eu chegasse para minha ronda. Era como se ele tivesse desaparecido no ar. Um detalhe, no entanto, chamou minha atenção. Pouco depois de eu sair do quarto pela última vez, as luzes do corredor próximo piscaram por alguns segundos. Não parecia nada além de uma falha elétrica, mas dado o contexto, o incidente me deixou ainda mais tensa. Aquilo foi suficiente para me convencer de que algo realmente estranho estava acontecendo. Enquanto voltávamos para o posto da enfermagem, o técnico virou para mim e perguntou: "Já ouviu falar de histórias estranhas sobre esse quarto?" Eu neguei com a cabeça. Mas a verdade é que nunca tinha dado atenção às histórias que alguns colegas contavam sobre pacientes que reclamavam de sentir presenças ou ouvir vozes ali. Agora, tudo parecia fazer sentido, e eu queria desesperadamente estar errada. De volta ao posto, tentei organizar meus pensamentos. Perguntei a alguns colegas se eles tinham visto algo fora do normal naquela noite, mas todos negaram. Um deles até brincou, dizendo que o Sr. Álvaro devia estar passeando pelos corredores como um fantasma. Não achei graça. Fiz uma busca rápida no sistema do hospital. O quarto 306 havia recebido uma quantidade incomum de pacientes ao longo dos anos, e muitos deles relataram coisas estranhas. Sons, sensações de frio, até mesmo a impressão de que alguém estava no quarto, quando claramente não havia ninguém. Alguns enfermeiros antigos tinham o hábito de evitar aquele quarto, trocando plantões para não precisar entrar lá. Eu nunca havia dado ouvidos a essas histórias antes, mas agora, cada uma delas parecia ganhar peso. A ausência do Senhor. Álvaro virou o assunto principal da madrugada. Enquanto tentávamos, sem sucesso, explicar o que tinha acontecido, comecei a sentir um arrepio constante, como se fosse observada. Todos os meus sentidos gritavam para que eu não voltasse ao quarto 306. Mas, ao mesmo tempo, algo parecia me chamar de volta. De volta ao posto de enfermagem, decidi perguntar a uma colega mais antiga, Dona Helena, sobre o quarto 306. Ela trabalhava no hospital havia mais de 20 anos e parecia conhecer todos os rumores e histórias que circulavam por ali. Quando mencionei o desaparecimento do Sr. Álvaro e as imagens da câmera, o semblante dela mudou imediatamente. "Você não sabia? Esse quarto já deu problema antes. Muitos pacientes reclamam de sentir coisas estranhas lá", ela disse, com a voz baixa, como se temesse ser ouvida. Teve um caso há uns 5 anos de um paciente que dizia ver alguém sentado no canto do quarto todas as noites. Ele chegou a ter crises de pânico.
Depois disso, ninguém queria mais usar esse quarto, mas, como sempre estamos lotados, acabamos colocando gente lá. Eu escutava atenta, tentando ignorar o arrepio na espinha. Dona Helena contou que, certa vez, uma enfermeira chegou a pedir transferência de turno após ter ouvido sussurros enquanto trabalhava na ala daquele quarto. Sabe o que é pior? Ela continuou. As câmeras nunca mostram nada. Sempre que algo acontece no 306, elas não pegam nada além de estática ou falhas. Aquele detalhe me gelou por dentro. E se o desaparecimento do Sr. Álvaro fosse mais um desses mistérios? Tudo parecia improvável, mas ao mesmo tempo eu não conseguia afastar a sensação de que algo além do nosso entendimento havia acontecido ali. Depois de conversar com Dona Helena, minha curiosidade não me deixou em paz. Decidi investigar mais. Aproveitei o intervalo e fui até os arquivos do hospital, onde mantínhamos registros de incidentes e ocorrências incomuns. Ao buscar por menções ao quarto 306, encontrei uma lista considerável de relatos, muitos dos quais haviam sido arquivados como coincidências ou delírios de pacientes. Entre os registros, uma anotação chamou minha atenção. Uma enfermeira do turno noturno havia relatado anos atrás que um paciente desaparecera do mesmo quarto. Ela descreveu que a cama estava arrumada e que ninguém havia visto o homem saindo. Na época, investigaram o caso e acabaram por concluir que ele fugira durante a troca de turno. Mas, curiosamente, o corpo do paciente foi encontrado dias depois, no necrotério. Outro relato era ainda mais perturbador. Uma paciente idosa dizia ouvir vozes que pediam ajuda. Quando questionada, afirmou que as vozes vinham das paredes. Esses episódios sempre eram descartados como resultado de medicação ou delírio. Mas agora, no contexto do que havia acontecido com o Sr. Álvaro, tudo parecia ganhar uma nova dimensão. Comecei a me perguntar, estaria o quarto 306 amaldiçoado de alguma forma? Ou seria apenas um lugar marcado por histórias acumuladas que alimentavam a imaginação das pessoas? Quando voltei ao posto, senti o clima pesado no ar. 2 colegas cochichavam no canto, olhando na direção do corredor que levava ao quarto 306. Perguntei o que estava acontecendo e um deles, visivelmente nervoso, respondeu: "Tem algo estranho lá. Achei que tinha ouvido passos, mas quando fui verificar, não tinha ninguém." Eu sabia que a tensão da situação estava deixando todos mais sensíveis, mas a expressão deles não era de medo imaginado. Era de alguém que tinha realmente presenciado algo incomum. Decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Ao caminhar pelo corredor, notei que a luz parecia mais fraca do que o normal, como se houvesse uma névoa leve cobrindo o ar. Aproximei-me do quarto 306 com o coração acelerado. A porta estava novamente entreaberta, como se me convidasse a entrar. Quando cheguei perto o suficiente, ouvi um som baixo, quase imperceptível. Era um murmúrio, um sussurro vindo lá de dentro. "Tem alguém aí?" perguntei, tentando soar firme, mas a minha voz saiu trêmula. O silêncio voltou instantaneamente. Segurei a maçaneta, mas antes que eu pudesse girá-la, senti uma corrente de ar gelado passar por mim. Foi o suficiente para me fazer dar 2 passos para trás. Algo estava errado, e eu sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Depois daquele incidente no corredor, decidi não voltar mais ao quarto 306 naquela noite. Relatei o desaparecimento do Sr. Álvaro ao supervisor, que ouviu tudo com uma expressão grave. Ele me pediu para fazer um relatório detalhado e prometeu acionar a segurança para revisar novamente as imagens. A resposta dele foi protocolar, mas algo no tom de sua voz indicava que ele sabia mais do que estava disposto a compartilhar. No dia seguinte, quando voltei ao hospital, o burburinho sobre o ocorrido já havia se espalhado. Alguns colegas evitavam falar comigo, enquanto outros curiosos faziam perguntas tentando entender como alguém poderia desaparecer sem deixar rastros. Até mesmo os médicos, geralmente céticos, pareciam desconfortáveis. Foi então que ouvi falar de outros desaparecimentos.
associados ao hospital, não apenas no quarto 306, mas em outros lugares. Um zelador contou sobre um caso de anos atrás, quando uma funcionária simplesmente desapareceu enquanto limpava o setor de armazenamento. Ela foi encontrada dias depois, vagando desorientada em uma estrada a quilômetros dali, sem se lembrar de nada. O desaparecimento do Sr. Álvaro foi investigado, claro, mas nenhuma explicação satisfatória surgiu. O caso acabou sendo arquivado como uma fuga improvável, mas ninguém realmente acreditava nisso. O hospital tentou abafar o incidente, mas para quem trabalhava lá, o mistério permaneceu como uma ferida aberta, algo que assombrava todos nós. Com o passar das semanas, comecei a notar um padrão. Não era apenas o quarto 306 que tinha histórias estranhas. Parecia que o hospital inteiro carregava uma energia pesada. Pacientes relatavam frequentemente sensações de estarem sendo observados, e mais de um colega afirmou ter ouvido vozes durante o turno da noite. Uma enfermeira confidenciou que, certa vez, enquanto verificava os quartos vazios, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Quando se virou, não havia ninguém ali. Outro funcionário contou que, ao caminhar pelos corredores escuros, viu uma figura parada no final, apenas para ela desaparecer assim que ele piscou os olhos. Esses relatos se tornaram um lembrete constante de que o hospital guardava segredos profundos, coisas que talvez nunca fôssemos capazes de compreender. E mesmo que muitos preferissem ignorar, fingir que era apenas fruto da imaginação ou do cansaço, eu não conseguia mais desviar o olhar. O desaparecimento do Sr. Álvaro era o ponto de partida de algo muito maior. Meses depois, fui transferida para outro turno, mas o quarto 306 ainda assombrava meus pensamentos. Sempre que passava por aquele corredor, sentia o mesmo arrepio, como se o ar ali fosse mais denso, mais carregado. O quarto, após o incidente, ficou um tempo fechado. Quando voltou a ser usado, os pacientes que ficavam lá continuaram relatando desconfortos e sensações estranhas. Eu nunca mais vi ou ouvi falar do Sr. Álvaro, mas às vezes, durante as noites mais calmas, ainda sinto como se ele estivesse ali. Não no quarto, mas em algum lugar do hospital, como se nunca tivesse realmente partido. O caso do desaparecimento continua sem solução. Para os registros oficiais, ele foi dado como foragido. Mas para mim e para os que vivenciaram aquela noite, sabemos que a verdade é muito mais sombria do que isso. Talvez o quarto 306 seja apenas uma peça de um quebra-cabeça maior, algo que o hospital esconde em suas paredes silenciosas. E talvez algum dia alguém tenha coragem de desvendar tudo. Mas até lá, tudo o que podemos fazer é conviver com a inquietante sensação de que algumas presenças nunca nos deixam realmente. Relato 2. Naquela noite, o hospital parecia mais agitado do que o normal. Emergências lotadas, pacientes agitados e a pressão habitual de salvar vidas marcavam o clima noturno do Dr. Henrique. Ele era um médico experiente, conhecido por manter a calma mesmo nas situações mais complicadas. Mas algo parecia diferente nele naquele dia. Trabalhei perto do Dr. Henrique durante o turno e notei que ele estava mais reservado do que de costume. Ele respondia às perguntas com monossílabos, evitava conversas prolongadas e olhava frequentemente para o relógio. Em um momento achei que ele parecia nervoso, quase como se estivesse tentando terminar suas tarefas o mais rápido possível. Quando perguntei se estava tudo bem, ele sorriu de forma forçada e respondeu: "Só cansado, como todos nós." Pouco depois da meia-noite, ele encerrou seu turno, pegou o jaleco, colocou os papéis em ordem e saiu do consultório em direção ao estacionamento subterrâneo. O doutor Henrique tinha o hábito de sair pela entrada dos fundos, já que era mais perto do elevador que levava ao subsolo. Eu me lembro de tê-lo visto pela última vez naquele corredor, caminhando sozinho, carregando sua maleta preta e as chaves do carro na mão. Pouco depois de ele sair, fui chamada para resolver uma emergência no andar superior.
A correria me distraiu e acabei esquecendo do Dr. Henrique por um tempo. No entanto, algo curioso aconteceu. Um zelador que fazia a limpeza do estacionamento naquela noite comentou que havia visto o médico entrando no subsolo, mas que, estranhamente, não ouviu o som do motor de seu carro ligando. Ele descreveu o Dr. Henrique como calmo, mas apressado, caminhando direto para seu carro sem olhar para os lados. O estranho, segundo o zelador, foi que minutos depois ouviu um som abafado, como uma porta batendo, seguido por um silêncio profundo. Intrigado, o zelador tentou olhar de longe, mas não viu nada. Decidiu continuar seu trabalho, acreditando que o médico já havia partido. Quando o relógio marcava 3 da manhã, uma enfermeira que chegava para o turno encontrou o carro do Dr. Henrique no estacionamento. A porta estava entreaberta, a chave ainda na ignição e o telefone dele largado no banco do motorista. Mas ele não estava lá. Quando a notícia chegou até mim, corri para o estacionamento. A visão era desconcertante. O carro do Dr. Henrique estava exatamente como descreveram. A porta do motorista aberta, como se ele tivesse saído às pressas, e a chave ainda na ignição, como se estivesse prestes a ligar o veículo. O telefone dele estava lá, no banco, mas algo estranho chamou a atenção. Todas as mensagens de texto haviam sido apagadas. A equipe de segurança foi acionada e começaram a procurar pelo médico em todos os andares do hospital. Vasculhamos corredores, salas, banheiros e até áreas restritas, mas não havia sinal dele em lugar nenhum. Enquanto isso, alguém sugeriu revisar as câmeras de segurança do estacionamento, mas quando o técnico foi verificar as imagens, percebeu algo perturbador. Todas as câmeras pararam de funcionar exatamente 5 minutos antes de o Dr. Henrique entrar no subsolo. O técnico tentou de tudo para recuperar os dados, mas as gravações estavam corrompidas. Parecia impossível que isso fosse uma coincidência. A última imagem capturada mostrava o médico saindo do elevador, com a maleta na mão, caminhando em direção ao carro. E então, tudo ficou em branco. As câmeras paradas eram o maior mistério até então. O técnico do hospital jurou que o sistema estava funcionando perfeitamente antes da falha, e não havia sinais de sabotagem ou quedas de energia. Era como se alguém, ou algo, tivesse deliberadamente desativado tudo no momento exato. Enquanto a equipe de segurança vasculhava o estacionamento, uma sensação de desconforto crescia dentro de mim. Aquele lugar tinha uma atmosfera estranha, especialmente durante a noite. O subsolo era mal iluminado, com algumas luzes piscando e um cheiro constante de umidade. Sempre evitávamos passar muito tempo ali, mas naquela noite não havia escolha. Revistamos cada canto do estacionamento. A estrutura era simples, com poucas saídas e um layout fácil de monitorar. Mesmo assim, não havia sinais do Dr. Henrique. Nenhuma pegada, nenhuma evidência de luta, nada que sugerisse que ele sequer tinha deixado o local. Para piorar, o zelador jurava que não viu ninguém além do médico entrando no subsolo. A teoria de que ele havia simplesmente saído por conta própria logo foi descartada. Afinal, quem deixaria o carro ligado e o telefone no banco do motorista? Algo inexplicável havia acontecido ali, e as câmeras silenciadas eram o único indício de que não era algo comum. Enquanto o mistério das câmeras continuava sem solução, decidi olhar mais de perto o telefone do Dr. Henrique, que ainda estava no carro. Apesar de não ser permitido mexer nos pertences dos outros, naquele momento a curiosidade e a preocupação falaram mais alto. Ao desbloquear o aparelho, percebi que todas as mensagens recentes haviam sido apagadas. Não apenas uma ou duas conversas, mas toda a sequência de mensagens dos últimos dias. Parecia um apagamento proposital, como se alguém quisesse esconder algo. O estranho é que o telefone não tinha marcas de uso forçado, e a última mensagem recebida, que ainda constava na notificação, era de um número desconhecido. Precisamos conversar, estou no estacionamento. Aquela mensagem foi o suficiente para me fazer sentir um calafrio.
Quem havia enviado? E por que o doutor? Henrique não mencionou nada durante o turno. Mostrei o telefone ao supervisor, que concordou em entregá-lo à polícia. Enquanto isso, as buscas continuavam e o hospital começava a entrar em pânico. Pouco a pouco, os rumores começaram a se espalhar. Alguns funcionários mais antigos começaram a relembrar incidentes similares. Não eram muitos, mas existiam histórias de desaparecimentos e acontecimentos estranhos no subsolo. As coincidências começaram a se acumular e o estacionamento subterrâneo parecia cada vez menos um simples local de trabalho e mais um cenário de algo muito mais sombrio. Com o passar dos dias, a investigação policial trouxe à tona detalhes do passado do Dr. Henrique que poucos conheciam. Ele era um médico dedicado, mas reservado. Pouco se sabia sobre sua vida pessoal, e ele raramente compartilhava informações sobre sua rotina fora do hospital. Contudo, um detalhe chamou a atenção. Nos meses anteriores ao desaparecimento, ele havia mudado drasticamente seu comportamento. Colegas relataram que o Dr. Henrique parecia mais ansioso, constantemente checando o telefone durante os plantões e, às vezes, se ausentando sem dar explicações. Quando questionado, ele desconversava, dizendo que era apenas estresse do trabalho. No entanto, uma enfermeira lembrou de algo que a fez arrepiar. Em uma das raras ocasiões em que ele mencionou algo pessoal, disse que sentia como se estivesse sendo seguido. A polícia começou a considerar a possibilidade de que ele estivesse envolvido em algo maior. Teria ele recebido ameaças? Aquela mensagem misteriosa no telefone seria uma pista? Ou tudo aquilo era apenas uma coincidência? Enquanto as investigações avançavam, o hospital permanecia em alerta, e o estacionamento subterrâneo começou a ganhar uma reputação sombria. Dias depois do desaparecimento, um segurança noturno trouxe uma informação que passou despercebida na noite do ocorrido. Ele afirmou ter visto uma mulher no estacionamento pouco antes do Dr. Henrique entrar no local. A descrição era vaga. Uma figura de cabelo escuro e vestido comprido, que parecia estar encostada em uma das colunas próximas ao carro do médico. Eu achei que fosse alguém esperando por ele, explicou o segurança. Não era incomum ver familiares ou conhecidos esperando no estacionamento, então não me preocupei. Mas agora, pensando bem, ela estava lá tempo demais, sem fazer nada, só parada. A polícia tentou identificar a mulher, mas não havia qualquer registro dela nas imagens das câmeras antes do apagão. Era como se ela tivesse surgido do nada. O zelador, que também estava no subsolo naquela noite, negou ter visto alguém além do médico. Isso só aumentou o mistério. A descrição da mulher combinava com outros relatos esporádicos que circulavam entre os funcionários mais antigos. Alguns diziam já ter visto uma figura semelhante no estacionamento em noites de pouca movimentação. Outros, mais supersticiosos, acreditavam que aquela mulher era algo além de uma simples pessoa, mas ninguém tinha coragem de falar muito sobre isso. O estacionamento subterrâneo sempre foi um lugar de passagem rápida. Funcionários e visitantes evitavam passar muito tempo ali, especialmente à noite. As luzes sempre piscavam, havia cantos mal iluminados e o som dos passos ecoando no concreto fazia qualquer um sentir-se observado. Após o desaparecimento do Dr. Henrique, a reputação do lugar piorou ainda mais. Alguns dias após o incidente, uma enfermeira relatou ter ouvido sons estranhos enquanto descia para pegar o carro. Ela descreveu passos que pareciam segui-la, embora estivesse sozinha. Quando olhou para trás, viu apenas o corredor vazio. Apesar disso, jurava que sentiu uma presença. Histórias como essa começaram a se acumular, criando um clima de medo entre os funcionários. Alguns chegaram a solicitar permissão para estacionar do lado de fora, mesmo que isso significasse caminhar uma longa distância até a entrada do hospital. O estacionamento subterrâneo já não era apenas um local físico, havia se tornado um espaço de inquietação coletiva.
As buscas pelo Dr. Henrique continuavam, mas o subsolo parecia guardar seus segredos com firmeza. Nenhuma nova pista foi encontrada. O carro foi removido para análise, mas não havia sinais de luta ou qualquer evidência que indicasse o que havia acontecido. O estacionamento parecia estar no centro de algo muito maior, algo que ninguém conseguia explicar. Com o passar das semanas, os boatos sobre o estacionamento chegaram até mesmo aos pacientes. Alguns evitavam usar o elevador que levava ao subsolo, enquanto outros relatavam sentir calafrios ao passar pelo local. Certa noite, um vigilante que fazia a ronda encontrou algo que deixou a equipe em pânico: marcas de mãos no vidro traseiro de um dos carros estacionados. As marcas eram estranhas, como se fossem de uma pessoa tentando sair de dentro do veículo. O carro pertencia a uma funcionária que afirmou não saber como aquilo aconteceu. O vidro estava empoeirado e as marcas eram nítidas, quase frescas. Mais estranho ainda, as câmeras de segurança estavam novamente inoperantes no horário em que o vigilante passou por ali. Esse evento fez muitos questionarem se o desaparecimento do Dr. Henrique era apenas o começo. Seria possível que ele ainda estivesse lá de alguma forma? Ou que algo mais estava escondido naquele estacionamento? Com o tempo, o caso do Dr. Henrique foi arquivado. Oficialmente, ele foi declarado desaparecido e nenhuma pista sólida foi encontrada para explicar o que aconteceu naquela noite. O hospital, por sua vez, evitava tocar no assunto. O estacionamento subterrâneo continuava funcionando, mas as histórias em torno dele nunca desapareceram. Para quem trabalhava no hospital, o mistério permanecia vivo. Muitos acreditavam que algo o havia levado naquela noite, algo que não podíamos ver ou compreender. Outros sugeriam que o Dr. Henrique sabia de algo ou estava envolvido em um segredo que o alcançou no momento em que estava mais vulnerável. Ainda hoje, quando passo por aquele estacionamento, sinto um arrepio percorrer minha espinha. O som do concreto vazio parece amplificado e as luzes piscando são um lembrete constante de que algo aconteceu ali, algo que talvez nunca será explicado. O que realmente aconteceu com o Dr. Henrique? Só o subsolo sabe, e ele guarda seus segredos com um silêncio inquietante. Relato 3. Era uma noite de quarta-feira quando o hospital ligou para Júlio, um técnico de enfermagem experiente, pedindo que cobrisse um turno noturno de última hora. Ele estava acostumado a essas chamadas inesperadas, já que o hospital frequentemente enfrentava falta de pessoal. Apesar de cansado, ele aceitou, como sempre fazia. Júlio era conhecido por ser dedicado, o tipo de pessoa que não deixava os colegas na mão. Cheguei ao hospital pouco depois dele. Lembro-me de vê-lo no vestiário, colocando o jaleco e conversando com um colega sobre como a noite seria movimentada. Ele parecia normal, talvez um pouco mais sério do que o habitual, mas nada que chamasse muita atenção. Após o rápido cumprimento, cada um seguiu para suas respectivas áreas. Mais tarde, soube que aquela seria a última vez que alguém o veria em um estado comum. Tudo começou a mudar nas horas seguintes e a sensação de que algo estava fora do lugar tomou conta de todos. Na primeira metade da noite, nada de anormal aconteceu. Os corredores estavam relativamente calmos e o fluxo de pacientes estava sob controle. Júlio, como sempre, era eficiente, caminhando de um lado para o outro com prontuários nas mãos. Por volta das 2 da manhã, notei que ele estava mais quieto do que de costume, evitando longas conversas e parecendo constantemente distraído. Alguns colegas comentaram que ele tinha recebido uma ligação no início do turno e depois disso começou a agir de forma estranha. Ele parecia preocupado, sabe? Disse uma enfermeira. Eu perguntei se estava tudo bem e ele apenas balançou a cabeça. Mais tarde, enquanto verificava os pacientes na ala cirúrgica, vi Júlio caminhando rapidamente pelos corredores, quase correndo. Achei estranho, mas imaginei que ele estivesse atendendo a alguma emergência. No entanto, quando o chamei pelo nome, ele não respondeu. Foi como se não tivesse me ouvido.
Ele desapareceu no final do corredor, entrando na sala de medicamentos. A sala de medicamentos era um lugar pequeno e organizado, usado para armazenar os remédios controlados. O acesso era restrito e apenas funcionários com autorização podiam entrar. Quando vi Júlio indo para lá, não pensei muito a respeito, pois ele tinha acesso e era comum os técnicos pegarem medicamentos para os pacientes durante o plantão. Alguns minutos depois, percebi que ele não havia saído. Estranhei, mas continuei meu trabalho. Quando voltei ao corredor e vi que a porta ainda estava fechada, decidi verificar. Bati na porta algumas vezes, mas não houve resposta. Tentei abri-la, mas estava trancada. Foi então que pedi ajuda a uma colega que tinha a chave reserva. Quando finalmente conseguimos abrir a porta, o espaço estava vazio. Não havia sinal de Júlio. As luzes estavam acesas, os armários intactos, e tudo parecia no lugar, exceto por uma coisa. Sua prancheta estava sobre a bancada, junto com um par de luvas descartáveis. Meu coração começou a bater mais rápido. Chamei pelo nome dele várias vezes, mas o silêncio era absoluto. Júlio simplesmente havia desaparecido. A sala de medicamentos era pequena demais para alguém simplesmente desaparecer. Reviramos o espaço inteiro em busca de alguma pista. Armários, gavetas, até mesmo o espaço embaixo da bancada. Mas não havia absolutamente nada que indicasse onde Júlio poderia estar. A prancheta que encontramos sobre a bancada estava aberta, com anotações que ele tinha feito ao longo do turno. O detalhe que chamou nossa atenção foi que a última anotação parecia incompleta, como se ele tivesse sido interrompido repentinamente. A letra, normalmente firme, estava tremida, quase ilegível. Por mais que tentássemos encontrar uma explicação lógica, o desaparecimento de Júlio parecia cada vez mais absurdo. Decidimos verificar as câmeras de segurança para entender o que aconteceu. Antes de sair da sala, senti um calafrio percorrer minha espinha. Era como se o ar ali estivesse pesado, carregado de algo invisível, mas opressor. Com o hospital inteiro mobilizado, iniciamos uma busca que se estendeu por todos os andares. Vasculhamos cada ala, quarto, banheiro e corredor. Até mesmo as áreas de acesso restrito foram verificadas. Era impossível que alguém saísse do prédio sem ser notado. Mas Júlio não estava em lugar nenhum. Enquanto isso, no posto de enfermagem, a tensão aumentava. Alguns colegas começaram a sussurrar sobre as histórias antigas do hospital, rumores de desaparecimentos e acontecimentos inexplicáveis durante o turno da noite. Eu tentava ignorar, mas as palavras ecoavam na minha mente. O supervisor da segurança finalmente chegou com as gravações das câmeras e todos se reuniram em torno da tela para assistir. O que vimos foi ainda mais perturbador. A última imagem de Júlio registrada pelas câmeras o mostrava caminhando apressadamente pelo corredor em direção à sala de medicamentos. Ele parecia agitado, olhando para os lados, como se estivesse sendo seguido. O detalhe mais estranho, porém, era o fato de que ninguém além dele estava no corredor. A gravação mostrava Júlio entrando na sala de medicamentos e fechando a porta atrás de si. Depois disso, nada. Não havia imagens dele saindo, nem de qualquer outra pessoa entrando no local. Era como se ele tivesse sido engolido pelo próprio espaço. O técnico de segurança tentou revisar os dados novamente, mas as câmeras estavam funcionando perfeitamente. Não havia falhas, interrupções ou qualquer indício de manipulação. Era impossível entender o que havia acontecido, e aquele silêncio nas imagens só tornava tudo mais assustador. Um pensamento sinistro tomou conta de todos nós. Será que Júlio ainda estava lá, de alguma forma que não podíamos ver? A cada hora que passava, a tensão no hospital aumentava. Colegas que haviam cruzado com Júlio durante o turno começaram a relatar comportamentos que antes pareciam triviais, mas que agora pareciam carregar um peso maior. Uma enfermeira disse que o viu na ala de emergência pouco antes dele desaparecer.
Segundo ela, Júlio estava parado no corredor, olhando fixamente para algo que não podia ser visto. Quando ela perguntou se ele precisava de ajuda, ele respondeu de forma confusa: "Eles estão vindo." Antes que pudesse perguntar mais, ele se virou e saiu apressado em direção ao elevador. Outro técnico mencionou que por volta da meia-noite ouviu Júlio conversando em voz baixa no corredor vazio. Inicialmente, pensou que ele estivesse ao telefone, mas quando olhou mais de perto, percebeu que não havia celular em suas mãos. Era como se ele estivesse discutindo com alguém que não estava ali, explicou. Esses relatos só aumentavam o mistério. Quem eram eles que Júlio mencionou? E o que o deixara tão inquieto? O comportamento estranho dele ao longo da noite parecia apontar para algo maior, algo que ninguém conseguia explicar. O turno noturno sempre carregou uma aura peculiar no hospital. Muitos funcionários evitavam trabalhar nesse horário, não apenas por conta do cansaço, mas também pelas histórias que circulavam. Havia relatos de vozes nos corredores vazios, sombras que desapareciam quando se olhava diretamente para elas, e uma sensação constante de ser observado. Após o desaparecimento de Júlio, essas histórias ganharam força. Algumas enfermeiras mais antigas começaram a falar sobre a sala de medicamentos. Segundo elas, era comum sentir calafrios inexplicáveis ao entrar no local, especialmente durante a madrugada. Algumas até afirmaram que objetos pareciam mudar de lugar sozinhos, mas ninguém dava muita atenção a esses relatos. Até agora, mesmo os céticos começaram a questionar o que poderia estar acontecendo no hospital. A sensação de que algo estava além do nosso controle era inegável, e o desaparecimento de Júlio parecia ter desencadeado um medo coletivo. Na noite seguinte ao desaparecimento, o hospital estava mais silencioso do que o normal. O clima pesado fazia com que até os menores sons ecoassem pelos corredores. Enquanto verificava uma ala, ouvi o que pareciam ser passos lentos e arrastados, vindos do corredor próximo à sala de medicamentos. Fui até lá, esperando encontrar algum colega, mas o espaço estava vazio. As luzes piscavam de forma intermitente, como se houvesse uma falha elétrica, e o som dos passos desapareceu tão repentinamente quanto começou. De volta ao posto de enfermagem, mencionei o ocorrido para uma colega, que ficou visivelmente desconfortável. Ela também ouviu os passos, mas não teve coragem de verificar. Desde que o Júlio desapareceu, parece que tem algo aqui com a gente, ela sussurrou. Era difícil não concordar. O hospital, que antes parecia um lugar seguro, agora parecia estar nos observando, esperando por algo. Sem respostas ou novas pistas, o caso de Júlio foi arquivado como mais um desaparecimento inexplicável. Para o hospital, ele simplesmente havia abandonado o turno e saído sem ser visto. Mas para nós que estávamos lá, essa explicação nunca fez sentido. A sala de medicamentos foi evitada por semanas. Embora continuasse sendo usada, ninguém entrava ali sozinho durante a noite. Até hoje, muitos acreditam que o desaparecimento de Júlio foi apenas o começo de algo maior, algo que ainda não conseguimos compreender. Sempre que passo pelos corredores à noite, sinto um calafrio que me lembra daquela noite. O som das portas rangendo, os passos ecoando no vazio e a sensação de que alguém ou algo ainda está ali. O que realmente aconteceu com Júlio? Essa pergunta nunca foi respondida, mas todos que trabalhavam naquela noite sabem que, onde quer que ele esteja, ele não saiu do hospital da forma que imaginamos. Relato 4. O plantão noturno na pediatria costumava ser mais calmo que em outras alas do hospital. Era comum ouvir o som das máquinas de monitoramento intercalado com o silêncio quebrado por choros eventuais de crianças. Os pais, exaustos, geralmente dormiam nas poltronas ao lado das camas, enquanto as enfermeiras faziam rondas esporádicas para verificar os pacientes. Naquela noite, a mãe da pequena Larissa, uma menina de 6 anos internada para tratar uma forte pneumonia, cochilava em uma posição desconfortável ao lado da cama da filha.
A menina tinha passado o dia bem, apesar do cansaço. Estava animada com uma boneca que havia trazido de casa, um brinquedo que ela nunca deixava para trás. Pouco depois das 2 da manhã, o silêncio reinava. Tudo indicava que seria mais uma madrugada tranquila, até que a mãe acordou de repente, sentindo um vazio estranho ao seu lado. Quando abriu os olhos, percebeu que Larissa não estava na cama. No começo, a mãe pensou que a filha talvez tivesse ido ao banheiro ou que uma enfermeira a tivesse levado para algum exame. Levantou-se rapidamente e procurou no quarto compartilhado, mas as outras mães e crianças dormiam profundamente. Larissa não estava lá. Sentindo o coração acelerar, ela foi até o corredor, chamando pela filha. Sua voz baixa no início rapidamente se transformou em gritos de desespero. Uma enfermeira que estava no posto próximo veio correndo, tentando entender o que estava acontecendo. "Minha filha sumiu!" gritou a mulher, já tomada pelo pânico. As enfermeiras começaram a procurar imediatamente, verificando cada quarto, banheiro e corredor próximo. Mas não havia sinal da menina. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. E então, no meio do corredor principal, algo chamou a atenção de uma funcionária. A boneca de Larissa estava caída no chão, com o vestido amassado e um dos braços levemente sujo de poeira. A boneca era o brinquedo favorito de Larissa, e sua presença no chão parecia um mau presságio. A mãe reconheceu imediatamente o objeto e caiu de joelhos, segurando-o com força, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. "Ela nunca sairia sem a boneca", disse, com a voz entrecortada pelo choro. A posição do brinquedo parecia indicar que Larissa havia passado por ali. Mas como? O corredor era constantemente monitorado e qualquer movimentação deveria ter sido notada. Mais estranho ainda, as câmeras de segurança que cobriam a maior parte daquela ala não registraram nada de anormal. Enquanto o hospital se mobilizava para iniciar uma busca maior, uma pergunta começou a circular entre os funcionários. Como uma criança poderia desaparecer em um local tão vigiado sem que ninguém percebesse? Poucos minutos após o desaparecimento de Larissa ser confirmado, o hospital entrou em alerta. Enfermeiros e seguranças foram convocados para buscar a menina em todas as alas. Cada sala, corredor e área de acesso restrito foi vasculhado. Mesmo os locais improváveis, como depósitos e escadas de emergência, foram revisados. A busca rapidamente se tornou uma corrida contra o tempo. As portas do hospital estavam todas trancadas e nenhum alarme havia sido disparado. Funcionários da recepção afirmaram que ninguém entrou ou saiu do prédio desde o início da noite. Essa impossibilidade de fuga deixava todos ainda mais inquietos. Se Larissa não estava em nenhum lugar visível, para onde poderia ter ido? A tensão aumentava conforme o tempo passava. A mãe da menina, em estado de choque, repetia: "Ela estava aqui, ela estava dormindo na cama, como ninguém viu nada." Apesar de todos os esforços, a menina parecia ter evaporado. O único indício da sua presença era a boneca caída no corredor, um enigma que ninguém conseguia decifrar. Enquanto as buscas continuavam, a segurança revisava os protocolos para entender como a menina poderia ter saído do quarto sem ser vista. O hospital tinha sistemas rígidos para impedir que crianças se perdessem ou fossem levadas sem autorização. As portas de acesso principal eram controladas por códigos e todas estavam devidamente fechadas. As câmeras de segurança foram analisadas exaustivamente, mas algo perturbador aconteceu. Nenhuma delas mostrava qualquer movimento incomum no corredor principal ou próximo ao quarto onde Larissa estava. Havia um vazio absoluto nas imagens durante o período em que a menina desapareceu. Era como se a própria realidade tivesse decidido apagar aquele momento. Um técnico de segurança, visivelmente abalado, afirmou que nunca havia visto nada parecido. As câmeras estavam funcionando perfeitamente, mas não há nenhum registro dela saindo. É como se ela tivesse sumido, simplesmente sumido. A mãe de Larissa, mesmo em meio ao desespero,
foi chamada para relatar o que havia acontecido. Entre soluços e frases desconexas, ela contou que sua filha parecia inquieta antes de dormir. Ela disse: "É que viu alguém na janela", explicou, referindo-se à pequena abertura com vidro fosco no alto da parede do quarto. Eu disse que não era nada, que ela estava sonhando. Essa menção deixou as enfermeiras desconfortáveis. Aquela janela não dava para o exterior, mas para um corredor técnico, usado apenas por funcionários. Ninguém deveria estar ali, especialmente à noite. Quando perguntaram se Larissa tinha mostrado outro comportamento estranho, a mãe lembrou de algo perturbador. Pouco antes de pegar, no sono, a menina havia segurado sua boneca com força e sussurrado: "Ela disse que vai me levar." Quem era ela? A mãe não deu atenção na hora, mas agora essas palavras soavam como um aviso sinistro. Com o passar das horas, mais funcionários começaram a relatar detalhes que, inicialmente, pareciam sem importância, mas agora pareciam se encaixar em um padrão estranho. Uma enfermeira que fazia a ronda por volta da meia-noite contou que sentiu um frio incomum ao passar pelo corredor da pediatria, mesmo que o sistema de climatização estivesse funcionando normalmente. Outro relato veio de uma técnica de enfermagem que afirmava ter ouvido risadas baixas, como de uma criança, enquanto organizava prontuários na sala ao lado do quarto de Larissa. Achei que fosse uma das meninas internadas brincando, mas quando fui verificar, todas estavam dormindo, disse. A informação mais perturbadora veio de um segurança que fazia a ronda pelo hospital. Ele afirmou ter visto uma figura pequena caminhando pelo corredor próximo à pediatria. Achei que era uma criança perdida, mas, quando me aproximei, não tinha ninguém lá, contou, visivelmente abalado. A sensação era de que algo estava errado, como se eu não estivesse sozinho naquele corredor. Esses relatos começaram a alimentar uma atmosfera de medo e desconfiança. O desaparecimento de Larissa deixava de ser apenas um mistério e começava a parecer parte de algo muito maior e mais sinistro. A pediatria do hospital sempre teve uma reputação peculiar entre os funcionários. Alguns diziam que crianças, especialmente as mais novas, tinham uma sensibilidade especial para perceber coisas que os adultos não podiam ver. Não era raro ouvir relatos de pequenos pacientes falando sobre pessoas ou amigos que vinham visitá-los durante a noite. Uma enfermeira mais velha contou, hesitante, que já havia passado por algo similar anos antes. Uma criança internada começou a chorar no meio da noite, dizendo que uma mulher estava parada ao lado de sua cama. Quando a enfermeira chegou, não havia ninguém, mas a menina insistiu. Ela estava aqui. Ela me disse para ir com ela. Embora a maioria dos funcionários evitasse dar crédito a essas histórias, muitos admitiam sentir um desconforto inexplicável na pediatria, especialmente durante a madrugada. Após o desaparecimento de Larissa, esses rumores começaram a ganhar força, e a sensação de que algo sobrenatural poderia estar em jogo tornou-se impossível de ignorar. O desaparecimento de Larissa logo atraiu a atenção da mídia. Notícias sobre a menina que sumiu dentro do hospital sem deixar rastros começaram a circular em jornais locais e programas de televisão. Repórteres lotavam a entrada do hospital, buscando respostas que nem mesmo os funcionários tinham. A pressão aumentava. As autoridades tentavam controlar a narrativa, insistindo que as investigações estavam em andamento e que Larissa seria encontrada em breve. Mas internamente, todos sabíamos que não havia nenhuma pista concreta. O sumiço era tão inexplicável que até mesmo os policiais estavam começando a se sentir frustrados. Enquanto isso, a mãe de Larissa se recusava a sair do hospital. Ela permanecia no corredor, segurando a boneca da filha como se fosse a última conexão com ela. Seus gritos e súplicas ecoavam pelos corredores, intensificando o peso que todos nós sentíamos. Sem novas evidências ou pistas, o caso de Larissa foi, eventualmente, arquivado.
Oficialmente, as autoridades declararam que a investigação continuaria, mas a falta de progresso era evidente. O hospital tentou retomar sua rotina, mas nada mais foi o mesmo na pediatria. A sala onde Larissa dormia foi evitada por meses. Algumas enfermeiras juravam ouvir sons vindos do quarto vazio, como risadas ou sussurros. Outras evitavam o corredor onde a boneca foi encontrada, alegando sentir um peso estranho ao passar por ali. A mãe de Larissa nunca desistiu de procurá-la. Durante meses, ela voltou ao hospital todas as noites, sentando-se no corredor, como se esperasse que sua filha aparecesse. Um dia, ela simplesmente parou de vir. Ninguém soube o que aconteceu com ela depois disso. Até hoje, o desaparecimento de Larissa é um dos maiores mistérios daquele hospital. Quem trabalha na pediatria evita falar sobre o caso, mas todos sentem que, de alguma forma, a menina ainda está lá. Invisível, mas presente. Relato 5. O turno noturno no hospital sempre foi calmo para Luiz, o vigia que trabalhava ali há mais de 5 anos. Ele era conhecido por ser meticuloso, alguém que levava o trabalho a sério e seguia as rondas à risca. Naquela noite, o hospital estava relativamente tranquilo. Os corredores escuros e silenciosos do subsolo não eram novidade para ele, e Luiz já estava acostumado com a sensação opressiva que aquele ambiente causava. Ele começou sua ronda como sempre, verificando os acessos e garantindo que todas as portas estavam trancadas. Por volta das 2 da manhã, ele usou o rádio para avisar à equipe de segurança que tudo estava normal e que terminaria o percurso habitual em cerca de meia hora. Ninguém desconfiava que aquela seria sua última chamada. Pouco depois de avisar pelo rádio, Luiz parou próximo a uma das portas do subsolo. Ele ouviu algo vindo de uma das salas de manutenção. Um som abafado, como de objetos sendo arrastados ou batendo no chão. A princípio, pensou que poderia ser algum funcionário trabalhando fora do horário. No entanto, lembrou-se de que a sala estava marcada como vazia no relatório daquela noite. Luiz acionou o rádio novamente, informando que iria checar o local. Estou ouvindo um barulho no subsolo, perto da sala 03. Vou verificar, disse com a voz tranquila, como se fosse apenas mais uma ocorrência rotineira. Enquanto se aproximava da sala, os sons ficaram mais intensos e algo começou a incomodá-lo. Era como se o ar estivesse mais frio ali, quase pesado. Mesmo assim, ele manteve a calma, apontou a lanterna para a porta e girou a maçaneta. Minutos depois de Luiz informar sobre o ruído, os colegas da segurança estranharam o silêncio no rádio. Ele não havia dado mais nenhum retorno, algo totalmente fora de seu padrão. Após várias tentativas frustradas de chamá-lo, um dos seguranças decidiu descer ao subsolo para procurá-lo. Ao chegar no local, encontrou o corredor parcialmente iluminado pelas luzes fluorescentes que piscavam intermitentemente. No chão, a lanterna de Luiz estava caída, ainda ligada, projetando uma luz amarelada contra a parede, mas não havia sinal dele. O segurança ficou parado por um momento, ouvindo o silêncio opressivo do subsolo. Chamou por Luiz várias vezes, mas tudo o que ouviu foi o eco de sua própria voz. O rádio, que deveria estar com ele, também estava desaparecido. Algo estava errado, e aquele ambiente parecia mais sombrio do que nunca. A equipe de segurança foi acionada e desceu ao subsolo em busca de Luiz. O supervisor, visivelmente nervoso, ordenou que o grupo verificasse todas as salas e corredores. Era quase impossível alguém sair dali sem passar por uma das câmeras ou ser notado nas portas de acesso que permaneciam trancadas. As buscas começaram próximo ao ponto onde a lanterna havia sido encontrada. Uma das portas, marcada como Sala 03, estava entreaberta. Ao entrar, os seguranças encontraram um espaço vazio, repleto de poeira e com poucos equipamentos. Nada parecia fora do lugar, mas o ar ali era diferente, como se algo invisível estivesse presente.
O rádio continuava mudo e nenhuma resposta vinha de Luiz. O que antes parecia ser apenas uma verificação rotineira, agora se transformava em um mistério que ninguém conseguia explicar. A lanterna de Luiz, caída no chão do corredor, parecia ser a única pista concreta de que ele havia estado ali. A luz tremeluzia contra a parede, projetando sombras instáveis que davam ao ambiente uma sensação ainda mais perturbadora. Um dos seguranças que a encontrou se agachou para pegá-la, notando que estava um pouco quente, como se tivesse sido usada até poucos minutos antes. O detalhe mais inquietante era que havia um leve arranhão no plástico, como se ela tivesse caído com força. O supervisor olhou ao redor, tentando identificar qualquer sinal que indicasse para onde Luiz poderia ter ido. O subsolo não era grande, e todas as saídas eram monitoradas ou trancadas com cadeados. A lógica dizia que ele deveria estar em algum lugar próximo, mas o silêncio absoluto contradizia essa ideia. A sensação de vazio não era apenas física, era como se o espaço ao redor estivesse completamente desprovido de qualquer vestígio humano. O corredor parecia mais longo do que o normal naquela noite, com as luzes piscando em um ritmo irregular. A equipe de segurança se dividiu, cada um vasculhando uma direção, mas, por mais que procurassem, não havia sinal de Luiz. Era como se ele tivesse evaporado no ar, deixando apenas a lanterna como uma lembrança de que estivera ali. Perto da entrada da sala 03, algo inesperado chamou a atenção. Um chinelo. Ele estava de lado, parcialmente coberto por uma fina camada de poeira, como se tivesse sido arrastado. Todos reconheceram de imediato que era o chinelo de Luiz, o mesmo que ele usava em todas as rondas noturnas. A posição em que estava sugeria que ele havia sido retirado ou perdido de forma abrupta. O supervisor, tentando manter a calma, começou a analisar a situação. Um calçado esquecido poderia ser sinal de luta ou de fuga, mas uma luta teria deixado mais evidências, marcas no chão, barulhos que alguém teria ouvido, ou até mesmo sinais visíveis nas câmeras. O que realmente assustava era o fato de que tudo ao redor estava intacto, como se nada houvesse acontecido ali. Uma sensação de impotência começou a dominar o grupo. A ideia de que Luiz pudesse ter desaparecido de forma tão abrupta e inexplicável era quase insuportável. O chinelo parecia um objeto insignificante, mas, ao mesmo tempo, era uma prova silenciosa de que algo terrível havia acontecido. O silêncio do subsolo, combinado com o peso daquele pequeno objeto, fazia o ar parecer ainda mais denso e difícil de respirar. Enquanto as buscas continuavam, alguns funcionários começaram a lembrar de histórias antigas envolvendo o subsolo do hospital. Um vigilante mais antigo contou que, em certa ocasião, ouviu passos seguindo-o durante uma ronda, mas ao se virar, não encontrou ninguém. Ele tentou ignorar o episódio na época, atribuindo-o à sua própria imaginação. Mas agora, com o desaparecimento de Luiz, o relato parecia ganhar um novo significado. Uma enfermeira também mencionou um episódio estranho. Certa noite, enquanto aguardava a manutenção de equipamentos no subsolo, teve a sensação de estar sendo observada. Não havia ninguém por perto, mas ela descreveu o sentimento como opressor, como se algo invisível estivesse parado ao seu lado. Desde então, ela evitava aquela área sempre que possível, especialmente durante a madrugada. Esses relatos começaram a circular entre os funcionários, aumentando o clima de medo e desconfiança. O subsolo, que já tinha uma atmosfera naturalmente incômoda, agora parecia esconder algo mais sombrio. Para muitos, o desaparecimento de Luiz não era apenas um acidente ou coincidência. Era o ápice de algo que já estava acontecendo ali há muito tempo, mas que todos preferiam ignorar. O subsolo do hospital tinha um histórico peculiar. Inicialmente projetado como um espaço para armazenamento e manutenção,
acabava sendo um local negligenciado pela administração e evitado pelos funcionários. Era uma área escura, com corredores estreitos e mal iluminados, onde o som ecoava de maneira inquietante. Muitos diziam que as sombras ali pareciam ter vida própria, movendo-se de forma imperceptível quando ninguém estava olhando diretamente. Nas semanas seguintes ao desaparecimento de Luiz, os funcionários começaram a notar mais coisas estranhas. Algumas luzes apagavam sozinhas, mesmo após a troca recente de lâmpadas. Equipamentos aparentemente desligados emitiam ruídos baixos, como zumbidos ou sussurros. E, ocasionalmente, o som de passos podia ser ouvido, mesmo quando ninguém estava por perto. Esses acontecimentos transformaram o subsolo em um lugar evitado a todo custo. Rondas passaram a ser feitas em grupos, e ninguém se oferecia para descer sozinho. O desaparecimento de Luiz parecia ter despertado algo que até então estava adormecido, como se o subsolo tivesse sua própria história sombria que agora insistia em se revelar. Com o desaparecimento de Luiz sem solução, começaram a surgir perguntas sobre quem ele era e se seu passado poderia estar relacionado ao mistério. Luiz sempre foi discreto, falava pouco sobre sua vida pessoal e era conhecido por ser um profissional responsável e dedicado. Contudo, colegas mais próximos lembraram de um detalhe peculiar. Ele evitava falar sobre o subsolo. Um segurança que já havia trabalhado com ele mencionou uma conversa que tiveram anos atrás, quando Luiz comentou sobre um incidente estranho. Durante uma de suas primeiras rondas no hospital, ele teria ouvido vozes no subsolo. Inicialmente, pensou que fossem outros funcionários, mas, ao verificar o local, não encontrou ninguém. Ele não deu detalhes, apenas disse que nunca mais se sentiu confortável ali. Outro detalhe chamou a atenção. Dias antes de desaparecer, Luiz parecia mais introspectivo. Alguns colegas relataram que ele estava inquieto, como se algo o preocupasse. Uma vez, enquanto ajustava o rádio, ele teria dito quase para si mesmo: "Esse lugar guarda coisas que a gente não devia mexer." Ninguém entendeu o que ele quis dizer, mas após o ocorrido, essas palavras ganharam um peso sinistro. Sem novas pistas, o desaparecimento de Luiz foi oficialmente arquivado como um caso sem solução. Para a equipe do hospital, porém, o mistério continuava vivo. A lanterna, o chinelo e a sala vazia eram as únicas evidências de que algo aconteceu, mas nenhuma delas explicava como ou porquê. O subsolo, agora marcado pelo desaparecimento, se tornou um lugar evitado por todos. As rondas noturnas foram reformuladas, com mais seguranças e câmeras adicionais, mas isso não trouxe alívio. Muitos funcionários pediram transferência de turno ou deixaram o emprego, incapazes de suportar o clima de tensão que pairava sobre o hospital. Os boatos persistiram por anos. Alguns acreditavam que Luiz havia sido vítima de algo sobrenatural, enquanto outros insistiam que ele poderia ter sido sequestrado ou fugido por motivos que ninguém conhecia. Contudo, a maioria concordava em uma coisa: o subsolo guardava segredos que ninguém conseguia desvendar. Até hoje, quando alguém passa por aquele corredor onde a lanterna foi encontrada, é impossível não sentir um arrepio. O som dos próprios passos parece amplificado e as sombras parecem se mover de forma sutil, como se observassem. O nome de Luiz é raramente mencionado, mas todos os que trabalham ali sabem: algo aconteceu naquela noite, e o silêncio do subsolo nunca foi o mesmo.